Bom dia, gente. Este é o meu primeiro vídeo deste ano de 2023. Eu espero que todos estejam passando um ótimo dia, estejam tendo uma ótima semana, né? Eu espero que as pessoas que me acompanham regularmente tenham tido um ótimo fim de ano, né? E que este ano de 2023 seja muito melhor do que 2022 foi. Eu, da minha parte, vou fazer o que for possível para que, a partir de agora, eu comece a viver uma nova vida. Eu queria, e assim, eu não vou falar de religião neste vídeo. Vou falar sobre Bolsonaro, sobre assim as atitudes de Bolsonaro, né, diante da derrota para Lula. Como ele se revelou um covarde e um mau perdedor. E assim, essa atitude dele de fugir para os Estados Unidos para não ter que passar a faixa presidencial para Lula. Foi assim, foi de uma falta de dignidade, foi de covardia, não é? De pessoa que não reconhece a derrota, que não quer reconhecer que a democracia é assim, a gente tem que respeitar a vontade da maioria. A vitória de Lula foi uma vitória um pouco apertada, mas foi uma vitória. E assim, e essa atitude de Bolsonaro de fugir deveria servir de lição para as pessoas que ainda insistem em fazer papel ridículo, cometer atos de vandalismo, como a gente tem visto. As pessoas deveriam se dar conta, né? Esse ato dele, essa fuga dele, deveria ter servido para as pessoas assim acordarem e de pensarem assim: meu Deus, foi por uma pessoa dessas que eu fiz esse papel ridículo de ficar protestando contra o resultado das eleições, de ficar 2 meses na chuva e no sol protestando, pedindo um golpe. O que Bolsonaro mostrou? Ele não só mostrou que é um covarde, que só tinha pose. Ele mostrou que está se lixando, para o povo que tanto idolatrou. O povo que insistiu em chamá-lo de mito, é Bolsonaro presidente, né? Mas assim, eu não me decepcionei com essa atitude de Bolsonaro, porque eu não esperava coisa melhor dele. Eu também não sou uma lulista fanática, não sou uma petista fanática. Tanto que nessa última eleição, no primeiro turno, eu votei em Ciro. E no segundo turno, eu votei em Lula só para não votar em Bolsonaro. Falta disso? Falta de opção mesmo. Mas agora sim, não foi falta de alerta, né? Bolsonaro sempre deu sinais de que havia algo errado com ele. De que não era alguém capacitado para ser presidente. Não foi falta de aviso. Agora, toda vez que olha, eu não gostava de Bolsonaro, eu percebi que havia algo errado com ele desde o momento em que ele votou pelo impeachment de Dilma Rousseff, que eu acompanhei pela televisão. Porque eu vi, ele elogiou um torturador, Ustra. Eu só não mostro. Olha, se você quiser saber o que é tortura, o que foi a ditadura no Brasil, leia o livro Brasil Nunca Mais. Que eu li esse livro e muitas passagens são hediondas. Não é à toa que a tortura é um crime hediondo. E o que é que a gente pode dizer de uma pessoa que faz apologia da tortura? De uma pessoa que elogia um torturador, que tem como ídolo um torturador? A tortura é uma das coisas mais degradantes que podem acontecer a um ser humano e Bolsonaro elogiou um torturador. Como é que a gente pode dizer que uma pessoa dessas é um homem de bem? Como ele posou de paladino da moral, de homem de bem, de homem honesto, de um cidadão religioso, patriota. Olha, se você quer saber o que foi a ditadura, estude história. Ou então vá saber de pessoas que tiveram parentes que desapareceram durante a época da ditadura. Vladimir Herzog, Marcelo Rubens Paiva. Tantas pessoas que morreram, que foram mortas pela ditadura. Stuart Angel. Assista ao filme Zuzu Angel, que conta a história de Zuzu Angel para procurar saber notícias sobre o filho desaparecido na ditadura. Para você saber o que é tortura. E Bolsonaro, quando ele elogiou Ustra, ele fez apologia da tortura, ele cometeu um crime. Isso é inadmissível.
Mas as pessoas chegaram e se encantaram por um ser humano dessa qualidade. Uma pessoa que acha bonito que tenha havido ditadura no Brasil. Mas é como dizem, o pior cego é o que não quer ver. E Bolsonaro, ele não tem coerência. É incrível como o Bolsonaro conseguiu tantos adoradores sendo um sujeito reacionário, grosseiro, ignorante, despreparado, trapalhão. É incrível como um homem desses conquistou tanta gente. É incrível, é inacreditável, mas aconteceu, né? Eu sempre tinha, eu vi pessoas da minha família. Toda vez que eu escrevia contra Bolsonaro no meu Facebook, eu sofria ataques. Sofri ataques. Muitas pessoas me atacaram, me ameaçaram e me xingaram com palavras de muito baixo calão. Palavras que eu não vou repetir aqui, porque eu não gosto de usar palavras de baixo calão. Mas isso deveria servir de alerta. E Bolsonaro, olha, aquela Sara Shiva, sobre quem eu falei em 2 vídeos meus, ela adora Bolsonaro. Ela defende Bolsonaro. Eu vi um vídeo dela, ela defendendo Bolsonaro, ela dizendo, ai, as pessoas não gostam de Bolsonaro é porque ele é sincerão, sem sutilezas. Ele não é sincero. Ele se mostrou em mais de uma ocasião ser 2 caras. Olha, primeiro, ele elogiou um torturador da época da ditadura do Brasil, não foi? E quando Fidel Castro morreu, aí ele disse: os que amam a democracia devem estar festejando a chegada de Fidel Castro no inferno. Onde está a coerência de uma pessoa que faz esses discursos? Uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra. Gente, vamos acordar. Mas infelizmente é como dizem: o pior cego é aquele que não quer ver. E muita gente que não quis ver. Se ele conquistou tanta gente, ou é porque grande parte dessas pessoas é tola, ou é porque é tão perversa quanto ele. Ou então é porque a gente está vendo um surto de psicose coletiva. Porque a gente ainda está vendo pessoas defendendo um ser humano dessa qualidade. Aliás, ele não é humano, ele é desumano. Um homem que defende ideias ridículas. Quando ele era deputado, eu pensei, meu Deus, que homem ridículo. Ridículo, grosseiro. Eu não aprovo o fato de John Willis ter cuspido nele quando ele estava votando, né? Porque John Willis votou contra o impeachment de Dilma. Mas John Willis cuspiu em Bolsonaro porque Bolsonaro vivia a desrespeitá-lo. E depois, um filho de Bolsonaro mentiu. Eu não sei se foi Carlos, mentiu dizendo: John Willis planejava cuspir no meu pai há muito tempo. Como é que a gente pode confiar numa família dessas? Outra prova de que Bolsonaro muda de discurso conforme a ocasião. Ele não disse, quando eu fraquejei eu tive uma filha mulher? Mas quando ele foi candidato a presidente pela primeira vez, quando foi conveniente para ele fez questão de aparecer abraçado à filha, para se mostrar como um pai amoroso, louco pela filha. O que ele disse a uma política, não lembro se deputada ou senadora, eu não lhe estupro porque você não merece ser estuprada. Quer dizer que existem mulheres que merecem ser estupradas? Mas aí não, uma pessoa com esses discursos, ainda dizendo o que eu já falei outras vezes, que ele ficava com essa conversa de que filho gay era falta de porrada. Uma pessoa dessas que se mostra ignorante, preconceituosa, e o povo foi se encantar por um homem desses, e quando a gente tentava alertar era a gente sendo xingada. Muita gente ficou dizendo comigo, vai para Cuba, monte de lixo, vai para a Venezuela, se você não gosta de Bolsonaro. E a gente tá ainda vendo, né, pessoas que eu achava inteligentes, pessoas que eu achava que tinham uma mente aberta, vendo Cássia Kiss, Glória Pérez, indo para o lado desse homem, o cantor Leonardo, Regina Duarte. Ai, e gente da minha família, meu pai mesmo votou em Bolsonaro, ele disse para mim, olha, Atenea, eu voto em Bolsonaro pelo que ele representa, ele é um homem religioso, ele é um patriota. Ele é um patriota, é um homem de bem, é honesto. Ele é grosseiro porque ele foi militar. Por favor, vamos pensar.
Foi por um covarde desses que tanta gente chegou e ficou fazendo discursos de ódio na internet. O que é que a gente pode dizer de uma pessoa que chega e fica atacando? Gente chegava e ficava me atacando, me chamando de maconheira vagabunda, dizendo você é um monte de lixo. Aliás, nem de lixo você pode ser chamada, porque lixo ainda pode ser reciclado, você não. Eu queria saber onde estão essas pessoas agora que me atacaram. Será que elas criaram vergonha na cara? Será que acordaram para a realidade? Se não é, ou é porque são idiotas demais, ou é porque são tão perversas quanto Bolsonaro. Uma pessoa que gosta de tortura, que gosta da época da ditadura, mostra que é perversa. E com certeza muitas pessoas que ainda apoiam Bolsonaro é porque são perversas como ele. Né? Um homem que ainda por cima se revelou covarde. Pelo amor de Deus, né? Eu não sou religiosa, mas estou dizendo, pelo amor de Deus, vamos acordar para a realidade. Bolsonaro representa o que há de pior na política brasileira. E olhe, em princípio, é muito difícil assim, né? Você chegar e falar da opinião de outra pessoa. Porque, em princípio, assim, você não pode ir contra o direito da pessoa ter sua opinião. Mas se a pessoa tem uma opinião errada, a gente tem que levar em consideração que ela pode influenciar outras pessoas para o mal ou para o bem. E Bolsonaro influenciou muita gente para o mal, querendo ou não. Com certeza muita gente pensava que Hitler era apenas um maluco. E do mesmo jeito, e veja bem, do mesmo jeito que muita gente satanizou a esquerda, transformou a esquerda no mal, Hitler e os seus transformaram os judeus, a comunidade judaica, no mal. Né? Ficaram assim, atacando a esquerda, dizendo que a esquerda tinha coisas como ideologia de gênero, kit gay. Aquela maluca da Cássia Kiss, eu digo que aquilo é maluca mesmo, dizendo que existem beijódromos nas escolas que ficam botando as crianças para se beijar, para ser logo sexualizadas. O que dizer de alguém que teve como ministra uma doida de pedra como a Damares? Quem quiser vir me atacar, pode me atacar, mas eu não vou mudar de opinião. Eu costumo mudar muito de opinião. Quando eu vejo que eu estou errada sobre alguma coisa, eu sou a primeira pessoa a reconhecer. Mas até agora não surgiram evidências nenhumas que me fizessem ter uma opinião favorável sobre Bolsonaro. Vejam como ele se comportou na pandemia. Foi um desastre. Um total desastre. Uma pessoa que se comportou com insensibilidade. Ah, eu sou Messias, mas não faço milagres. Não, mas ele era presidente, ele tinha a obrigação de agir para impedir que a pandemia se alastrasse. E ele se provou um desastre, incompetente. Em todos os sentidos. Mas a gente ainda vê gente fazendo papel de idiota por uma criatura dessas. Não dá para eu ficar calada. Olha, é difícil você ir, né, contra a opinião de uma pessoa, porque todo mundo tem direito a ter sua opinião, mas se você nota que aquela pessoa tem uma opinião errada, você tem que combater. Não assim com violência, com palavras de baixo calão. Isso é uma coisa na qual meu irmão diverge muito de mim, porque meu irmão ele também é contra Bolsonaro. Né? Ele diz que eu sou moderado demais nos meus textos, no meu discurso, mas eu não vou usar palavras de baixo calão. Eu vou tentar usar argumentos inteligentes para ver se as pessoas acordam. Vamos acordar. Talvez você não goste de Lula, tem direito de não gostar. Mas mesmo que Lula tem direito de não gostar, mas isso não significa que Bolsonaro é o melhor para o Brasil. E o que dizer de um homem que tinha como guru, como mentor, alguém como Olavo de Carvalho, um pseudo-intelectual arrogante e grosseiro? Eu fui pesquisar sobre o Olavo de Carvalho para poder fazer este vídeo que estou fazendo agora. Olavo de Carvalho, ele acreditava piamente, ou então ele inventou, que a Pepsi usava células de fetos abortados
para fabricar adoçante. Cadê as provas de que isso acontece, hein? Disse meu irmão que Olavo de Carvalho era terraplanista. Hein? Que história é essa? Olavo de Carvalho, ele falava muito de que estamos caminhando para uma nova ordem mundial. Outro que também acredita nessa besteira, que a gente está caminhando para uma nova ordem mundial, é esse senhor Miguel, do qual eu falo às vezes. Que ele diz que grupos poderosos estão trabalhando para instaurar uma nova ordem mundial, um governo único, totalitário e ateu. E esse senhor Miguel também defende Bolsonaro. Ele diz, graças a Deus o povo votou em Bolsonaro, porque isso mostra que a maioria das pessoas é conservadora. A maioria das pessoas é conservadora e prega e preza os valores morais. Que valores morais Bolsonaro representa? Hein? A gente pode dizer que uma pessoa preconceituosa, que uma pessoa que faz apologia da tortura tem valores morais? Hein? Por favor, gente, vamos acordar. Bom dia a todos.